Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo que aqui nos encontramos no canal mais uma vez para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, pela sua Santa Liturgia, através do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo do 28 ao 31. Eu te convido a tomar em mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para juntos podermos proclamá-la. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer-lhes: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos os primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Pedro perguntou a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, filhos, terras, por causa de mim, que não receba, já nesta vida, 100 vezes mais, e no século vindouro, a vida eterna. O Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, que nada se compara ao que nós iremos receber da parte de Deus por sermos dele, por querermos sermos dele, por aceitarmos ele como nosso Deus único e verdadeiro que ele é. Só nós que temos a ganhar. O amor de Deus é tão grande que peleja com cada um de nós. E só nós temos a ganhar. E ele diz aqui que vale a pena deixar tudo, porque nada é superior à amizade com Deus, o amor de Deus, a convivência com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, até mesmo sobre o amor aos nossos pais, filhos. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. E ele está dizendo aqui, Pedro, ele começou a dizer-lhes: eis que deixamos tudo. Qual esse tudo que Pedro deixou? E aí Pedro ainda, humanamente, no seu humano, ainda não está compreendendo, o que ele vai compreender mais para frente. Ele não está compreendendo. Eis que deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho. Então, se é por Cristo, vale a pena deixar tudo. Se é por Cristo, não ficaremos sem a recompensa que Ele nos promete. Se é pelo Evangelho, aí sim vale a pena. Mas se não é pelo Evangelho, não vale a pena. Se não é pelo Evangelho, seria melhor ficar onde estávamos antes. Se não é por Cristo, seria melhor ficar aonde estávamos antes. Porque no final de tudo, poderíamos ouvir as tristes palavras do Senhor soar nos nossos ouvidos: apartai-vos de mim, servos maus, porque não vos conheço. E aí podemos dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, não te conheço. Senhor, eu tinha um canal, todo dia eu pregava no teu nome, não te conheço.
Apartai-vos de mim, servos maus. Então, se não for por Jesus, se não for pelo Evangelho, não vale a pena. Se a motivação de estarmos na missão, na igreja, levando a palavra, de sermos católicos, cristãos, se não for Cristo, se for outras coisas, mas que coisas, Pedro? Bota a tua mente para funcionar. Porque até mesmo neste meio religioso, há o estrelismo. As pessoas que muitas vezes vivem o estrelismo. E aí é onde está o perigo. Certo? Aí é onde está o perigo. Como dizia os papas, né, que já antecederam aí o Papa atual, que já cumpriram com sua missão, hoje está lá com Deus, que toda a missão da igreja, das pastorais e movimentos, é glorificar Cristo, é exaltar Jesus. Nós existimos para glorificar o Senhor, não para nos promover, não para promover um a glória do outro, mas para que todos possam glorificar o Senhor. Então, respondeu-lhe Jesus, né? Aí ele cita aqui, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe em casa, até tá. Aí no final aqui ele fala, por causa de mim e por causa do Evangelho. Então vale a pena. Se é por causa de Cristo e por causa do Evangelho que a gente deixou tantas coisas e está servindo ao Senhor, que a gente está ali no serviço à igreja, se é por causa de Jesus e do anúncio da palavra, aí vale a pena. Vale a pena e no final de tudo, nós receberemos a nossa recompensa. Que não receba já neste mundo 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguição, e no século vindouro a vida eterna. Então aqui, com perseguição. Vale a pena deixar tudo por causa de Cristo, do Evangelho, servir, se entregar à missão. E ele diz, quem tem deixado vai receber muito mais. Porém, vai ter perseguição. Então não fique triste quando você é perseguido. Você que está servindo a Cristo, você que está na igreja, você que fez uma experiência de Jesus, você que aceitou o Senhor no teu coração e que a partir dessa aceitação tua vida começou a mudar, aqueles lugares que tu ia já não vai mais, aquelas conversas que tu conversava já não conversa mais, aquela birita que tu bebia já não bebe mais, aquelas festas que tu prezava já não tem mais sentido, não tem mais valor, tu não queres mais, certo? A obra do Senhor no teu coração. Jesus fazendo a obra no teu coração. Jesus transformando a tua vida. Porque você encontrou o tesouro, você encontrou Jesus. E Jesus faz essa obra na nossa vida. Mas ele diz, com perseguição. A tua vida, uma vez abrindo o teu coração a mim, diz o Senhor, ela vai ser transformada. Porque o Senhor, onde chega, ele faz a sua obra. Mas com perseguição, porque se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Então Jesus nos alerta que o verdadeiro cristão autêntico, ele vai sofrer as perseguições. Que a igreja dele vai sofrer as perseguições. Então não fique triste, não fique desanimado, não fique achando, o Senhor não está comigo, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, porque minha vida sofre as perseguições. Não fique triste, avalie, examina a tua consciência, examina teu coração e veja, se tudo que você está realizando na igreja do Senhor é aqui como ele mesmo diz, ele mesmo fala aqui, por causa de mim e por causa do Evangelho, fica tranquilo, se é por causa de Cristo e por causa do Evangelho que você está servindo, que você está trabalhando, não deve tremer, nem ficar triste por conta das perseguições. Mas pelo contrário, você deve ficar alegre. Estou sofrendo, estou sendo perseguido porque sou de Cristo.
essa palavra está se cumprindo na minha vida, que o Senhor diz, vai receber muito mais, mas com perseguição. Então, se essa perseguição surgiu, ela só comprova que eu sou de Cristo. Porque ele diz, vai ter perseguição, mas coragem, eu venci o mundo. Me perseguiram, perseguirão vocês também. Lembre-se, o servo não é mais do que o seu Senhor, certo? Se chamaram de Beelzebul, o pai de família, quanto mais o farão com os filhos de sua casa. Então nós devemos estar prontos para essas situações que vão surgir ao longo da nossa caminhada neste campo de evangelização. E ele continua, muitos dos primeiros serão os últimos e dos últimos serão os primeiros. E aqui Jesus está mostrando que aquilo que é primeiro no mundo, aqui no mundo, não quer dizer que seja o primeiro lá para ele. Então não fique triste quando você é colocado lá na cadeira de trás. Ou talvez se você não tenha nenhuma cadeira. Não fique triste. Porque essas classificações do mundo não quer dizer nada com o olhar de Deus, com a classificação de Deus. Certo? E ele está colocando aqui, ele que está falando, os últimos serão os primeiros. E primeiros serão os últimos. Quando as pessoas aqui têm os primeiros lugares, primeiras cadeiras nas sinagogas, como eram os fariseus, e aí eles viviam já, de certa forma, a sua recompensa ali, o seu galardão, como Jesus costumava falar. Mas se nós sofremos as perseguições, as rejeições, e muitas vezes não somos vistos por este mundo, excluídos em certas situações, Jesus está dizendo, não fique triste, porque os últimos serão os primeiros. Porque ele quer dizer o quê? Não importa nesse mundo em como vão tratar vocês, nem em que situação vão colocar vocês. Se em primeiro lugar, se em segundo, se em terceiro. Se preocupem como serão acolhidos no meu reino. Se preocupem como vocês estão aos olhos do meu Pai. Como? O Pai, quando olha com um olhar ali de admiração, um olhar de ternura, ou um olhar de indignação, ou aquela atitude do Cristo, ó geração perversa, incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando eu irei de aturar-vos? Será que o Senhor, quando olha, Ele pronuncia novamente essas palavras, quando olha para nós, ou Ele se alegra? Eis os meus servos. Ou o Pai, quando olha lá do céu para mim e para você, diz assim, eis os meus filhos amados, que estão dando a continuidade da missão do meu Filho, Jesus Cristo. Eles continuam a obra que eu confiei ao meu Filho, e meu Filho confiou a eles, a Igreja. Então, meus queridos irmãos, resumindo tudo isso, devemos nos preocupar como nós estamos diante dos olhos de Deus. Não preocupar se você vai estar em primeiro lugar, seja em qual for as situações da vida, que sejamos classificados ou desclassificados por esse mundo. Não importa, importa como nós estamos diante dos olhos de Deus. Então essa deve ser a minha e a sua preocupação. E continuar firme na missão, continuar firme no chamado, não se desanimar, não se deixar abater, até mesmo pelas tuas quedas. Caiu, Jesus te convida a levantar. Ou tu acha que quando Jesus te chamou, Ele não sabia que tu ia cair? Ora, Jesus, Ele é onisciente, tem ciência de tudo, onipresente, está presente em
todos os momentos da nossa vida, até aquele momento mais escondido. Qual? O de Natanael debaixo da figueira. Tal qual. Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então, esses momentos que nós pensamos que ninguém vê, certo? Até nesses momentos, Ele está ali vendo. Ou tu acha que Ele não sabe tudo de nós? E se Ele nos chamou, tu acha que Ele não sabia que a gente ia cair? Ou tu acha que Jesus te chamou inocente? Ora, Jesus sabe tudo. Certo? Não que Ele concorde que nós fiquemos assim, caindo, voltando sempre à mesma situação de pecado, não. Mas o amor dele é tão grande que não muda. Agora, só que o amor dele nos convida sempre a rever a nossa caminhada, a se levantar na sua misericórdia. Certo? A tragédia do pecado dói no coração do Senhor. Fere muito Jesus, mas muito mais dói. Isso foi ele que disse a Santa Faustina, quando ele apareceu naquela imagem do Cristo misericordioso, com o seu lado aberto, jorrando sangue e água como fonte de misericórdia para nós. Ele disse que doía muito o pecado da humanidade em seu coração. Feria, maltratava, judiava, colocava ele novamente no caminho do Calvário. Mas ele vai e diz que muito mais dói, diz a eles, Faustina, que muito mais dói quando eles pecam e fogem da minha misericórdia, que pode os curar, que pode os sarar. Então, Jesus está dizendo que muito mais dói quando quando eu fugimos da misericórdia dele, que quer nos curar da chaga do pecado. Então, possamos sempre nos voltar para ele com um olhar de confiança. Com um olhar de confiança. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Ei, levanta e anda. Assume teu posto. Assume a missão que o Senhor te deu. Não desista. Não desanime. Levante a cabeça. Meu irmão, minha irmã. Levante a cabeça. Cristo te escolheu. E te deu uma missão e é preciso prosseguir sempre, proclamando sempre seu nome, seu nome. Avança, irmão. Avança, irmã, para as águas mais profundas. O Senhor está dizendo, se é por mim e pelo Evangelho, não tenha medo. Se vão te colocar no lugar último, também não se preocupe. Ser último nesse mundo é ser primeiro no meu reino. Olha que coisa linda. Ser último nesse mundo é ser primeiro no meu reino, porque os seus discípulos foram colocados como último. Os seus discípulos foram colocados como último e se tornaram primeiros no reino de Deus. Certo? Jesus mesmo disse de João Batista, dos filhos das mulheres nascidas, nenhum foi maior do que João Batista, mas no reino do meu Pai, o menor ainda é maior do que João Batista, mostrando que nesse mundo não se compara, a glória desse mundo não se compara com a glória vindoura. Então, os nossos olhos têm que estar fitos no céu. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está lá escondido. Buscai as coisas do alto. Nós temos que buscar as coisas do alto. É Jesus. A nossa motivação tem que ser Jesus. Ele diz aqui, se é por mim. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra por causa de mim e por causa do Evangelho. Então, se tudo nós deixamos, você deixou muita coisa, você que teve um encontro com Jesus, talvez você era dado à bebedeira, talvez hoje você não beba mais. Talvez você vivia aí uma vida como jovem de fornicação. Talvez hoje você não fornique mais. E aí por diante. Tantas situações que a graça de Deus nos resgatou. Então, se você deixou tudo isso, e deixou também aqueles entretenimentos mundanos antes de conhecer Jesus, antes de ter uma caminhada, uma experiência, onde você estava no dia de domingo? Na missa era que não era. Aonde você estava, que era que te ocupava, as coisas de Deus é que não era. Então você fez uma experiência de Deus, você deixou tudo isso para trás, para seguir Jesus. Então você deixou por causa de Cristo e por causa da palavra de Cristo, do Evangelho. E ele está dizendo aqui, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. E não se preocupe,
porque primeiros nesse mundo serão últimos, e últimos nesse mundo serão primeiros no reino do meu Pai. Certo? Então os nossos olhos têm que estar fitos no céu, embora vivendo aqui na terra. Mas ele mesmo disse: vós estáis na terra, estáis no mundo, mas não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, para que no mundo vós implanteis, anuncieis, proclameis aos quatro cantos desse mundo que Jesus Cristo vive ao Senhor, que o meu reino chegou neste mundo. E quando o meu reino chega da luz, a escuridão é dissipada. Por isso há esse combate, há essa batalha, porque já se iniciou o combate da luz com as trevas. E a luz resplandece sobre as trevas. Queramos ser filhos da luz e não filhos das trevas. Você, talvez, que foi colocado como último, Jesus diz: você será primeiro no meu reino. Amém? Toma posse, não das minhas palavras, mas das palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus é palavra de Deus, é palavra que tem poder, é palavra que cura, é palavra que salva, é palavra que liberta. Tomemos posse desta palavra. Acolhamos no meu e no seu coração. E diga sempre a Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.